Olá, pessoal. Eu sou o professor Edson e nesta videoaula nós vamos falar a respeito da legislação para propagandas destinadas a crianças e adolescentes. Muito bem. Quando nós tratamos de propagandas para crianças e adolescentes, nós temos que tomar bastante cuidado, porque há uma série de leis vigentes no país que devem ser observadas, né? Dentre as quais a Constituição Federal, que traz uma seção específica para tratar desse público. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, popularmente conhecido como ECA, ou a Lei 8.069, que é muito abrangente e também traz alguns pontos que versam sobre a propaganda destinada a esse público. Existe a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, e que trata especificamente de propagandas enganosas e abusivas, e essa noção de propagandas enganosas e abusivas é muito importante para a produção de publicidade para esse público. Existe o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, ou o CONAR. O CONAR tem uma seção muito específica que trata sobre propaganda destinada a esse público, e o CONAR abarca também esses aspectos mais significativos de toda essa legislação sobre a qual nós estamos falando. E, por fim, existe a Resolução 163 de 2014, que é do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. É conhecida como Resolução Conanda, ou Resolução 63 Conanda. E essa resolução vai abordar especificamente a questão das propagandas abusivas destinadas a crianças e adolescentes. Nesse sentido, primeiro, é muito importante que nós saibamos quem é criança e quem é adolescente. A Lei 8.069, ou o ECA, define o que é criança e o que é adolescente. Criança é qualquer pessoa de até 12 anos de idade incompletos, né? Isto é, 11 anos, 11 meses e 29 dias, criança. 12 anos até 18 anos, adolescente. Então, daí é muito importante termos gravados esses dados para, né, aplicarmos adequadamente quando estivermos produzindo propaganda para produtos que são destinados a pessoas dentro deste perfil etário. Muito bem. De uma maneira geral, e fazendo uma compilação de todas essas legislações sobre as quais falamos e aplicando isso ao que diz respeito aos anúncios, fica estabelecido que os anúncios não poderão, primeiro, desmerecer valores sociais positivos como amizade, urbanidade, honestidade, justiça, generosidade e respeito a pessoas, animais e ao meio ambiente. É evidente que isso se aplica a todas as propagandas destinadas a todos os públicos de qualquer faixa etária. No entanto, é muito importante nós termos em mente que criança e adolescente são seres ainda em formação, tá? Formação moral, formação de caráter, não é? Então, essa questão toda tem que receber muita atenção, porque uma propaganda que desmereça esses valores pode contribuir também para, né, uma espécie de má formação social desses públicos, tá? Os anúncios não poderão provocar qualquer tipo de discriminação. Qualquer tipo. Seja de orientação sexual, seja de identidade de gênero, seja de compleição física, né? Questão de gordofobia, ou então né, que estimule, por exemplo, a anorexia, que estimule o preconceito, por exemplo, aquele público mais tímido, né? Aquilo que se convém chamar de nerd, né? Enfim, não é possível admitir qualquer tipo de discriminação. E, muito especialmente, se for para discriminar aquele público como não consumidor daquele produto.
Olha, você que não consome isso, é aquilo, não pode, tá? Nenhuma propaganda pode utilizar, colocar, né, associar uma criança ou um adolescente a uma situação incompatível com a sua condição de criança e de adolescente. Por exemplo, práticas ilegais, como consumo de bebida alcoólica, consumo de produtos fumígenos, né? Atividades perigosas, né? Ou atividades socialmente condenáveis. Não é possível, né? E também nenhuma propaganda pode impor aquela ideia de que se o adolescente ou a criança não consumirem aquele produto, elas estarão fora de um grupo social, né? Portanto, serão inferiores e, da mesma forma, não poderão estimular que o consumo daquele produto levará a uma superioridade, né? Também não podem provocar situações de constrangimentos aos pais, ou seja, cria uma propaganda que tenha, por exemplo, personagens infantis e adultos, e por causa dessa propaganda, esse costume seja levado para a sociedade e pais ou responsáveis sejam impelidos, né, a comprar determinado produto só por causa daquela propaganda. Os pais também não podem ser constrangidos. Crianças e adolescentes, para representar o apelo direto, quer dizer, a criança falando, né, a criança recomendando, a criança sugerindo, a criança ou adolescente, o uso de determinado produto, né, a criança e o adolescente diretamente utilizado para vocalizar esse apelo, não pode. Mas isso não significa que as crianças não possam participar como atores, né, numa determinada campanha publicitária, tá? Não pode dizer também que aquela característica daquele produto é específica daquele produto e não de outro, né? Se for numa situação em que qualquer produto similar tem aquela característica. Então, isso também não pode. E, por fim, né, não pode também utilizar nenhuma situação de algum estado ou ato de violência ou alguma pressão psicológica que provoque o medo, que estimule o medo, a superstição, né, na criança e no adolescente, tá certo? Por outro lado, os anúncios que são destinados a esse público, às crianças e os adolescentes, deverão, né? Nós falamos até então que os anúncios não poderão, agora eles deverão procurar contribuir para o desenvolvimento positivo das relações entre pais e filhos, alunos e professores, né? Então, tem que sempre estimular essa boa relação. Já falamos bastante nas nossas aulas de dignidade, né? Então, a propaganda deve respeitar a dignidade, e nós já vimos também que o conceito de dignidade é muito amplo. Então, nenhuma situação vexatória, nenhuma situação humilhante contra a criança e o adolescente pode acontecer. Então, deve respeitar a dignidade, respeitar a ingenuidade e credulidade, ou seja, por causa de sua falta de discernimento em função da sua idade, então isso deve ser respeitado, né? E isso, claro, abarca também a credulidade, o papel que a criança acredita naquilo que está vendo, né? Já falamos, ela deve dar uma atenção especial a essas características desse público em desenvolvimento, certo? Obedecer a cuidados tais que evitem eventuais distorções psicológicas, ou seja, não é possível que uma propaganda, de certa forma, conduza o seu público, né, esse público, a uma distorção psicológica. É aquela questão do modelo de corpo perfeito, o modelo de consumo perfeito, aquilo que todo mundo quer ter. Não é possível, né, nós explorarmos isso em campanhas, explorar de uma maneira absurdamente ostensiva que possa
comprometer, né, o desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente. E aí, consequentemente, também não deve estimular comportamentos socialmente condenáveis, né, como consumo de bebidas, utilização de produto perigoso, né, essas coisas não são possíveis. E, por fim, quando se trata de propaganda, né, de produtos ou serviços para crianças, essas propagandas deverão ser veiculadas apenas no intervalo comercial da programação e nunca dentro da programação. Está certo? E para finalizar, né, nós vamos tratar também das propagandas que são consideradas abusivas, né? Então, o que é uma propaganda abusiva para a criança? É aquela propaganda que explora elementos do universo infantil, né? E esses elementos são utilizados como um artifício para despertar a atenção desse público. O que seriam esses artifícios? O que seriam esses elementos? A linguagem infantil, as músicas infantis, né, com vozes de criança, representação de crianças, celebridades e apresentadores com apelos ao público infantil, desenho animado, distribuição de prêmio e brindes colecionáveis, enfim, um conjunto bastante amplo de elementos que são muito específicos para crianças, né? E que, quando utilizados para explorar essa condição da criança, elas caracterizam a propaganda abusiva. E, né, finalmente, essas práticas elas não se aplicam quando nós estivermos diante de uma campanha de utilidade pública e que essa campanha vise ao melhor desenvolvimento dessas crianças no meio social. Tá bem? Por hora é isso.